Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma imersão na vida e obra de Viktor Frankl. Hoje eu trago essa obra para apresentar para todos vocês. A Ética do Sentido da Vida, Fundamentos Filosóficos da Logoterapia, editora Ideias e Letras. Lançamento de 2013, um livro muito interessante, mesmo, que vai nos ajudar a dar mais um passo nessa imersão da vida e obra de Viktor Frankl. É um livro relativamente pequeno, 159 páginas, mas com muita propriedade. Um tema que até então nós ainda não havíamos visto, que é a ética do sentido da vida. Falando do autor, o autor é Ivo Studart Pereira. Possui graduação em Psicologia em 2007, mestrado em 2009 e doutorado em 2017. Em Filosofia pela Universidade Federal do Ceará. É tradutor e pesquisador da obra do psiquiatra e filósofo austríaco Viktor Emil Frankl. Atualmente, trabalha como psicólogo no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, além de ser membro efetivo do Conselho Científico da Associação Brasileira de Logoterapia e Análise Existencial, gestão 2019-2020. Essa obra se originou de uma dissertação de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal do Ceará. Ela traz em seu bojo temas muito interessantes, como o mundo e o sentido, o homem e a vontade de sentido, o homem, a vontade de sentido, a consciência moral e uma ontologia da moral. Olha, como são temas que nós até então ainda não tínhamos tido a oportunidade de nos apropriarmos desse conhecimento. O autor nos diz o seguinte: a logoterapia se apresenta sobre a forma de um arranjo teórico sistemático. Todas as suas categorias centrais encontram-se reflexivamente ligadas entre si: dimensão espiritual, liberdade, responsabilidade, sentido e valores. Frequentemente, a forte presença de conteúdo filosófico da teoria de Frankl causa certo estranhamento aos leitores, que partem de um ponto de vista mais técnico da psicologia. E ele continua. Nesse sentido, o próprio autor chegou a afirmar que o esclarecimento da área limite que se estende entre a psicoterapia e a filosofia constitui o tema que, como um velho fio vermelho, atravessa todos os seus trabalhos. Essa relação diz especial respeito à problemática do sentido e dos valores da psicoterapia. O motivo que o levou a essa linha de trabalho foi reconhecidamente a tentativa de superar a modalidade acadêmica do reducionismo, típica da ciência psicológica da época. O psicologismo na área da psicoterapia. E essa realmente foi uma luta de Frankl ao longo de toda a sua história, trajetória e legado. O autor do livro diz: o pensador judeu Viktor Emil Frankl, 1905 a 1997, psiquiatra e neurologista vienense, é fundador da chamada logoterapia existencial e humanista, também conhecida como a terceira escola vienense de psicoterapia, ou como a psicologia do sentido da vida. Frankl, no contexto panorâmico das escolas de psicoterapia, diz o autor, teve tradicionalmente seu pensamento enquadrado na chamada psiquiatria existencial. Desenvolvida na Europa, contudo, a logoterapia foi igualmente bem acolhida pela chamada psicologia humanista. Desenvolvida nos Estados Unidos, Carl Rogers, 1902-1987, um dos fundadores de tal movimento, chegou a classificar a obra do Dr. Viktor Frankl em 1959 como uma das mais importantes contribuições ao pensamento psicológico da época, que se estende até hoje. E a partir disso, nós já podemos ter a consciência
do quão é importante o estudo dessa obra, do quão é importante essa nossa imersão em busca do conhecimento da vida e obra de Viktor Frankl. Comentadores importantes da logoterapia definem o autor como o mais humanista dos existencialistas. Viktor Frankl faleceu em 1997, tendo antes testemunhado sua logoterapia, reconhecida por diversos círculos acadêmicos do mundo como um pensamento original e digno de aprofundamento. Diz o autor que a ideia inicial que motivou a produção desse livro diz respeito a uma necessidade de apresentar o pensamento de Viktor Frankl e seu estudo sobre a logoterapia, através de uma sistematização particular de conceitos básicos como o sentido, a vontade de sentido e a consciência moral. Essa obra articula um eixo que analisa com o objetivo de explicar a presença dessa ética do sentido da vida, enquanto ética da responsabilidade, evidenciando-se uma reconciliação entre a ética e ontologia, através do que chamamos de ontologização da moral. Olha que esses temas, os três, são inéditos aqui no canal para nós, que ao entrarmos nessa obra e darmos início à leitura e estudo da mesma, aí começaremos a nos apoderar desse atual conhecimento, desses temas que até então são inéditos para nós. O livro também, em seu processo investigativo, apresenta vários temas importantes. A tradição filosófica, como o problema mente e corpo, o dilema das leituras psicológicas sobre a moralidade, a busca de um fundamento para a ética no contexto da derrocada das tradições e o conceito de pessoa. Olha como é um tema atual. Olha como precisamos ter a compreensão do que o autor nos traz. E diga-se de passagem, nos traz de uma maneira muito didática, de fácil compreensão. É um tema com muita profundidade, muita propriedade científica, mas o autor nos traz uma leitura de fácil compreensão. Portanto, diz o autor, o objetivo desse livro é entrar no âmbito do desenvolvimento inevitável entre a ética e a psicologia. Olha o quão rico é esse livro. E, para finalizar, eu quero trazer uma reflexão que é de um outro livro, mas que faz todo sentido. A psicologia e a filosofia se debruçam sobre temas como artes em geral e literatura. Que fiz eu da vida? É a pergunta que se faz. Que fiz eu do que queria fazer da vida? Que fiz eu do que poderia haver feito da vida? Fernando Pessoa, 1988. Que profundo exame de consciência Fernando Pessoa nos propõe com essas três simples perguntas. Que fiz eu na vida? Essa pergunta nos remete desde nosso passado até o momento presente, propondo-nos um balanço do que fizemos até agora. Olha como é profunda essa reflexão. A resposta pode nos deixar satisfeitos se realizarmos ou vivenciarmos muitas coisas com sentido, mas pode nos fazer sentir culpados se nosso celeiro de realizações, que é como Frankl às vezes se refere ao passado, estiver quase vazio ou entulhado de ninharias. E aí se apresenta alguns questionamentos. Que fiz do que queria fazer da vida? Realizei muitos valores ou fui um traidor de meus ideais? Tornei-me, talvez, um observador cínico da realidade humana, considerando que nada de valor pode ser realizado? E a última pergunta de Fernando Pessoa, que fiz eu do que podia haver feito da vida? Aproveitei inúmeras oportunidades que a vida me ofereceu ou desperdicei-as
Se recebia uma cota pesada de adversidades, sucumbia a elas ou fui capaz de resistir-lhes e transformá-las, erigindo com elas um monumento do triunfo humano ante as adversidades da vida? Esses são os questionamentos. Há um potencial muito grande de culpa ao refletirmos sobre essas extraordinárias perguntas do poeta. Certo? E a culpa pode ser uma carga pesada, que nos impede de realizar tarefas com sentido, se permitirmos que ela nos paralise. Guilhermo Pareja Herrera, 1987. Psicólogo peruano, alerta-nos sobre o perigo da culpa nos deixar ancorados no passado, pois, conforme propõe Frankl, devemos estar trabalhando no presente para realizar os sentidos que percebemos e que nos atraem no futuro. Kierkegaard lembra: a vida somente se compreende para trás. Porém, é necessário lembrar o outro princípio: vive-se para frente. Kierkegaard. Essa reflexão é do livro Logoterapia e Existência, a importância do sentido da vida, de Paulo Kroff. Você vai encontrar na página 64 e 65. Certo de que cria uma inquietação em todos vocês, eu peço que todos adquiram esse livro, que ele vai nos fazer dar mais um passo com muita propriedade nessa imersão da vida e obra de Viktor Frankl. Um grande abraço a todos, que tenhamos uma excelente semana. O final de semana se aproxima, as férias estão chegando e eu desejo que todos possamos, talvez na praia, no campo, onde estivermos, possamos tirar uma horinha para folhear obras como essas que estão aqui no canal, para que a gente dê continuidade a isso. Adquirir conhecimento, como nós temos hoje a oportunidade de fazê-lo, é simplesmente um privilégio de cada um de nós. Um grande abraço e nos vemos aqui em próximo vídeo.